Estamos em Oeiras, cerca de 280 quilômetros de Teresina. A cidade foi a primeira capital do Piauí por 92 anos e recebeu o título de Patrimônio Cultural Brasileiro e Capital da Fé. E isso não é à toa, é só andar pelas ruas de Oeiras que respiramos história, tradição e religiosidade. Inicialmente, Oeiras foi conhecida como Vila da Mocha. Teve seu nome modificado para homenagear o Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal, o todo-poderoso ministro da corte portuguesa, Rei Dom José. A cidade foi designada capital da província do Piauí em 1758, permanecendo como centro das decisões políticas até 1852, quando então a sede do governo foi transferida para Teresina. O Centro Histórico de Oeiras remete aos principais fatos ocorridos desde o surgimento do município e, por que não dizer, do estado do Piauí. E foi aqui, na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, a igreja mais antiga do estado, onde tudo começou. Essa região, Piauí, era região de passagem entre Pernambuco e Maranhão, pertencente a Pernambuco. Então, quando o Frei Francisco nomeia o padre Miguel de Carvalho para ele vir para essa região fazer as desobrigas, ele manda uma carta dizendo da necessidade urgente de uma burocracia religiosa. Então ele autoriza a criação, a construção da paróquia, através da igreja sob a invocação de Nossa Senhora da Vitória. Isso aconteceu em 1697, na fazenda do Antônio Soares Tolguia. Porém, Oeiras só se torna vila em 1717, portanto 300 anos do início dessa história. E de lá para cá, essa história vem sendo construída a partir dos elementos, dos agentes sociais que constroem. E aqui é o centro onde começou tudo. A igreja de Nossa Senhora da Vitória, em 1777, ela se torna o primeiro templo regular do Piauí. A religião se confunde com a história de Oeiras. É impossível falar da cidade sem citar as demonstrações de fé, principalmente se for aos pés de Bom Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores. O canto é o ofício em honra daqueles que carregam o nome da cidade na tradicional romaria da Semana Santa. A cidade surgiu em torno desta igreja. Todas as relações sociais estão muito ligadas, às festividades religiosas, e principalmente as que acontecem aqui na Catedral. E a gente chama destaque, primeiro, para a Semana Santa, que é muito forte, que é antecedida uma semana pelas cerimônias em honra ao Bom Jesus dos Passos. São essas duas imagens, possivelmente vieram de Portugal, chegaram aqui no século XIX, e é uma grande romaria que acontece uma semana antes da Semana Santa oficial, onde cerca de 40 mil pessoas, vestindo roxo, carregando ex-votos, vamos dizer assim, promesseiros, romeiros advindos de todos os lugares do Brasil, pesquisadores, antropólogos, todas as classes sociais, elas vêm a Oeiras nesse momento para seguir os passos do Bom Jesus. É uma manifestação que já acontece há aproximadamente 200 anos, aqui na cidade de Oeiras, e faz parte dessa religiosidade popular. As imagens na igreja de Nossa Senhora das Vitórias sobrevivem ao tempo. Imagens com expressões fortes que parecem falar. É o aspecto cultural cravado no coração do sertão do Piauí, formado por igrejas seculares cheias de tradições. O cenário, o ambiente de Oeiras, ele é marcado por esses ícones da fé, Nós estamos aqui nesse ponto central, que é a Catedral de Nossa Senhora da Vitória, que é o marco dessa religiosidade muito forte, muito marcante, porque no dia 2 de março de 1697, os padres Miguel e Tomé de Carvalho, eles implantaram aqui a freguesia de Nossa Senhora da Vitória do Brejo da Mocha, e construíram uma capela anterior aqui à Catedral, que foi abençoada no dia 2 de março desse ano, de 1697, colocaram a imagem primitiva de Nossa Senhora da Vitória, que se encontra hoje no Museu de Arte Sacra. Ou seja, há 320 anos atrás, iniciou essa história. E a partir disso, então, iniciou esse processo devocional com a figura de Nossa Senhora da Vitória, muito forte. E em 1733 foi construída a Catedral.
Outra tradição forte ligada à religião em Oeiras é a Festa do Divino. Na casa da Dona Maria de Fátima encontramos uma verdadeira oeirense de fé, de histórias e de muita emoção. O altar montado na sala de casa para a pombinha de madeira do século XIX simboliza o Divino Espírito Santo. Reaviva o passado de fé que traz graças todos os dias para os devotos. Hoje eu estava aqui rezando porque eu alcancei uma graça muito grande. Você perguntou. Eu estava com um problema e só o resultado hoje, positivo. Eu ganhei uma questão e hoje eu agradeci 3 horas da tarde. E por incrível que pareça, ele é muito poderoso. Na arquitetura, destaque para os casarões coloniais e monumentos dos séculos XVIII e XIX que remontam à colonização do Piauí. O conjunto de imóveis se estende por 14 quarteirões no centro de Oeiras. Os prédios foram tombados em 2012 pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Entre os mais importantes está o Solar das 12 Janelas, residência construída no século XIX, que hoje abriga a Biblioteca Pública da cidade. A própria questão da educação patrimonial no Brasil, ela é muito recente ainda, diferentemente da Europa, né? E em Oeiras, a educação patrimonial, ela inicia com o surgimento do Instituto Histórico de Oeiras, né? Idealizado pelo Dagoberto Carvalho, né, Zé Expedito Rego, os intelectuais da época, né, Posidônio Queiroz. Então imagine que nós estamos em 2017, daqui que essa história seja construída e mudando a mentalidade da população, é tempo muito de preservação. Né? A lei 2012, né, de preservação do Centro Histórico de Oeiras, ela é fundamental para que essa história seja contada e recontada, né, para as futuras gerações. Apesar disso, ainda gerar um conflito com a própria questão das mudanças, né, de permissão ou não permissão do IPHAN. E nos bairros afastados do centro também tem muita história. Já pensou estar perto de um dos pés de Deus? Conta-se que o próprio Jesus Cristo andou pelas terras de Oeiras e que a marca de um dos pés ficou cravada nesse lajeiro no bairro do Rosário. E não é que o diabo também teria deixado sua marca no local? A tradição aqui é acender uma vela por onde Jesus passou e atirar uma pedra onde o demônio deixou a marca. No bairro Rosário, a Casa da Pólvora também chama a atenção. A construção de pedra é considerada a única edificação militar do período colonial do Piauí que ainda existe. Foi personagem importante na emancipação do Estado durante as lutas pela independência. E o que falar do Centro Cultural Major Selemérico? O sobrado foi a primeira sede do governo do Piauí. Foi construído em 1845 pelo então governador da província, Zacarias de Góes. O prédio, construído para residência e despachos, tornou-se casa de cultura e abriga documentos e objetos da época do Império e do início da República. No ano passado, o governador Wellington Dias entregou a terceira reforma do prédio, que ganhou restauração e modernização em toda a estrutura. As novas salas e espaços abrigam parte da história cultural de Oeiras, assim como do estado do Piauí. Atualmente, o Centro Cultural Major Selemérico conta com 4 exposições, entre elas da Galeria dos Governadores do período República, com móveis de época utilizados pelo Visconde da Parnaíba. E ainda 2 memoriais foram abertos, sendo um deles em homenagem a Posidônio Queiroz, músico oeirense que compôs grandes valsas e que dá nome à Escola de Música de Teresina. O outro homenageia Esperança Garcia, uma escrava que escreveu em 1770 uma carta ao governador da província, denunciando os maus-tratos sofridos na época da escravidão. É uma sede que foi construída aqui na nossa cidade, tá? E província, né? E capital do Piauí também. Então foi daqui que foi transferida a capital para Teresina. É uma sede importante, foi uma sede de governo, tá? E, por que não dizer, é uma das construções
que guarda muita memória. Nós temos assim um valor primoroso por esse prédio, né? Até pela questão histórica da nossa cidade e por que não dizer, e também do Piauí, né? É importante para a nossa história, Oeiras e Piauí. E o que também impressiona em Oeiras é que a cidade não para de crescer. A prova é o monumental Mercado Dona Lili. O complexo abriga pontos de alimentação, de venda de grãos, verduras, frutas, peixes e carnes. São 521 unidades comerciais dos mais variados tipos. O empreendimento, construído pelo governo do estado, com contrapartida do município, abriga os permissionários do Mercado Velho e da antiga Feira Livre da cidade. E é claro que, pela sua grandiosidade, virou mais um ponto turístico. O Mercado Municipal Dona Lili, ele tem 7 meses, hoje, completou 7 meses que abriu. E é mais um novo ponto turístico da nossa cidade. Temos o Centro Histórico, temos o Morro do Leme, temos o Pé de Deus, o Pé do Cão e o mais novo ponto turístico da cidade de Oeiras, o Mercado Dona Lili, com um espaço bem grande. Então, pessoal, sempre é o último ponto turístico da nossa cidade a ser visitado. Temos artigos em couros, rede, artesanato, temos bastante peças de artesanato, a parte de alimentação, restaurante com pratos refinados, assim como pratos para o povão, temos também prato com público selecionado. E em 2017, Oeiras completa 300 anos de emancipação política. E para comemorar a data, o município, em parceria com o governo do estado, está preparando uma programação especial. A história de Oeiras está intimamente ligada à própria gênese da história piauiense, da história do estado do Piauí. Em toda a cidade, em cada beco, em cada casarão, em cada praça, em cada logradouro desse, um pouco da história do estado ela é contada, ela ficou impregnada aqui por conta de um período em que a cidade foi a primeira capital do estado. E a própria população resistiu, retroalimenta essa história, reconta essa história. Ainda em janeiro, o prefeito municipal de Oeiras, juntamente com o governador do estado do Piauí, pactuaram uma comemoração partilhada, conjunta, entre os governos municipal e estadual, e uma vasta programação foi elaborada. Agora em novembro nós vamos ter um seminário internacional realizado por vários órgãos, mas sobre a chancela da FAPEP, aqui em Oeiras. É um seminário acadêmico com uma temática bem vasta de discussões, reflexões, apresentações de trabalho científico. E teremos também o grande desfecho, em novembro, mais uma edição da FLOR, que é a Feira Literária de Oeiras. Em dezembro, nós teremos o Festival de Cultura de Oeiras 15 e 16, abrindo as grandes comemorações do aniversário. Uma semana de várias inaugurações aqui na cidade de Oeiras, tanto da parte do poder público municipal quanto do poder público estadual. E no dia 26 de dezembro, a grande festa, a grande comemoração, porque é o dia do aniversário da cidade. Como nós mostramos, a cidade de Oeiras se destaca pela sua cultura, religiosidade, arquitetura e história. Mas o que também chama a atenção aqui é o amor do povo oeirense pela sua terra natal. Amor esse que invoca o passado, reafirma o presente e, é claro, projeta o futuro. Dizem que a gente tem um bairrismo diferenciado, que a gente fala de Oeiras com uma vitalidade maior. E eu também acredito sim, Eu sempre morei aqui, nunca tive pretensão de sair, apesar de minhas irmãs morarem na capital, mas eu fiz a opção por morar aqui em Oeiras. E acredito que o próprio fazer diário da gente, ele denuncia essa paixão que a gente tem. Oeiras tem tranquilidade, a gente deita sossegado, dorme tranquilo, não tem perigo de nada. Até o momento, graças a Deus, para nós, quem trabalha está sossegado. Para Oeiras não tem parede, o melhor lugar do mundo. Nunca tive vontade de sair daqui para outro lugar. Para mim aqui é maravilhoso. A nossa relação com Oeiras é muito forte. Não só por ter nascido aqui, mas por trabalhar nesse campo da cultura, por ter esse envolvimento. Então, quando a gente fala de comemorar os 300 anos, é a gente sempre pensar Oeiras mais 300. Pensar, nós estamos aqui comemorando, mas vamos preparar Oeiras para o futuro.
Tem uma frase no hino de Oeiras que eu gosto muito, que é do José Espírito Rego. Também no futuro nós queremos Oeiras. Então, falar dos 300 anos, comemorar os 300 anos, não é só a comemoração, não é só a festa, mas preparar Oeiras para o futuro.